Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês aqui no dia do aniversário, né? Presente maior não há. Esse tema Allan Kardec sempre é pedido pelo seu Nelson, né? Todo ano ele pede e às vezes eu esqueço, né? O intuito de falar de Allan Kardec não é idolatrar, não é criar um santo dentro do movimento espírita, mas é mostrar para cada um de nós aqui presente o trabalho hercúleo que esse homem fez, a sua fé extraordinária. E se hoje nós estamos sentados aqui, colhendo as orientações, o esclarecimento, o consolo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, parte nós devemos a este homem. E esse sentimento de gratidão que nós temos que ter a Allan Kardec deve ser expresso de que forma? Nós realmente olharmos a doutrina espírita com o olhar que ele nos deixou, de inquirição, da fé raciocinada, da responsabilidade, e levar para as gerações futuras a doutrina da mesma forma que foi entregue em nossas mãos. Porque o movimento que há externo para desmerecer a doutrina, desmerecer o movimento espírita e desmerecer Allan Kardec é intenso. Então cabe a nós, nas nossas escolhas de leituras, de reflexões, saber separar o joio do trigo. Mas falar de Allan Kardec, nós temos que falar de Jesus, que Jesus é a porta e Kardec é a chave. É um texto que deve ter a minha idade, seu Nelson, porque eu lembro pequenininha na casa espírita já tinha essa mensagem: Jesus a porta, Allan Kardec a chave. Jesus é a porta para quê? Porta sempre é uma estrutura na base de algo, de um lugar que nós queremos daqui ir para o outro. E Jesus é essa porta que vai nos conduzir aonde? Não é o céu, na figura de chegar no mundo espiritual, ir para o nosso lar, para a cidade da esperança, seja onde for. Jesus nos conduz para o reino de Deus. Está na hora de nós realmente compreendermos que a construção do reino de Deus é interna. O mundo espiritual de felicidade, de alegria que nos espera é uma consequência de algo que tem que ser estabelecido dentro de nós. Se o dia de hoje você se sentiu atormentado, angustiado, é esse o ambiente psíquico que você está, que você é. E se nós desencarnarmos hoje, é para ambientes assim que nós iremos. Uma consequência natural da nossa vibração, do nosso pensamento. Se tivermos um dia calmo, plácido, de boa vontade, apesar do exterior, é um bom indício. Se nós desencarnássemos hoje, a probabilidade de nós estarmos num ambiente sereno é isso. Então Jesus é a porta que nos conduz à compreensão e à vivência desse reino, e Kardec é a chave, porque ele nos explica à luz da ciência do Espírito, todos os ensinamentos deixados por Jesus, que na época ele não podia falar de forma explícita. Tudo que é falado na doutrina, Jesus falou, mas de acordo com o conhecimento da época, da nossa capacidade da época. Então nós estamos no século XIX, 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? A era do positivismo, da metodologia científica em voga, a era de observar os fatos, analisar. Kardec era um cientista, entre muitas coisas. Então Allan Kardec desencarnou, deixou o corpo físico no dia 31 de março do ano de 1865, ou 67, né? Aos 62 anos de idade. O seu amigo Miller fala que quando ele atendeu um carteiro das correspondências, ele caiu fulminado no chão, tentaram ressuscitá-lo, mas o amigo falou que nada de macabro, de morte havia na expressão de Kardec. Se eles não tivessem visto que o coração tinha acabado de bater, ele estava num sono sereno. E eu acho que é Leon Denis que fala no discurso, né, do enterro de Kardec, que foi a espada ou a faca que perdeu a navalha, de tanto que ele trabalhou. Allan Kardec,
ele pertenceu à Academia Real da França, gente, não é pouca coisa. A base do ensino fundamental francês naquela época foi escrito por ele. Ele tem mais de 20 obras escritas como Hippolyte, Léon, Denisard e Rivel. Ele era um homem que ele se comunicava, através de cartas na época, com a nata da intelectualidade da Europa, da Rússia e da América do Norte. Então, pouca coisa ele não era. Mas quando ele começa as mesas girantes lá, né, muita gente misturava fantasia com realidade, ele é convidado algumas vezes, ele fala, eu não tenho tempo para isso não. Mas depois ele é convencido pelo seu amigo e vai. E quando ele vê que aquilo ali é real, é fato, ele morre o Hippolyte, morre o homem da terra e nasce Allan Kardec. E ele tinha tanto cuidado, tanto zelo e respeito, que ele criou esse codinome Allan Kardec para a figura humana, terrena, o cientista, o professor, não se misturasse com o homem que organizou a doutrina espírita. Já temos aí um grande exemplo de Allan Kardec, não misturar o pessoal com a doutrina. Aí a gente já tem o indício de separar o joio do trigo, das coisas que andam acontecendo aí fora, daqueles que querem aparecer mais que a própria doutrina, mais que o próprio movimento, e termos cautela de não misturar os conceitos pessoais com o que era a doutrina espírita. Então Allan Kardec, outro fato muito interessante que me chama a atenção dele como exemplo para todos nós, que quando eu conheci essa história, eu fiquei mais encantada por essa criatura. Ele era este homem de uma intelectualidade acima da média. Quem for lendo os escritos dele, acompanhando como o Livro dos Espíritos foi montado, o Evangelho, toda uma sequência lógica de ensinamento, ele foi pupilo de Pestalozzi. Quem é da área da saúde sabe, é um ícone da educação. Dizem os espíritos que Sócrates é o espírito responsável pela educação dos espíritos que estão no planeta Terra. E Pestalozzi é pupilo de Sócrates, o grande filósofo grego. E Kardec foi pupilo na existência, foi lá na escola de Yverdun ou Yverdun, Rose? Yverdun, e foi pupilo dele, acabou sendo instrutor lá, ajudante do Pestalozzi. Quando ele volta para Paris, ele forma um colégio, só que ele teve um sócio, e o sócio era viciado em jogo. Aí faliu, e ele, um homem honesto, honrou as dívidas, e ele tinha que arranjar um emprego que sustentasse ele e a Amélie. Sabe o que ele foi trabalhar? Como é que é? Faz as contas? Contador de um teatro que fazia predigitação. Sabe, mágico. Ele foi trabalhar. Quando eu li isso, eu falei, não, Kardec, uma mente brilhante, e trabalhar de contador num lugar desse, gente, já foi um exemplo de humildade. Quantos de nós não sucumbiríamos de vergonha, de tristeza, de desencanto, de estar na nata de qualquer coisa e ter que ir para um trabalho insignificante, num lugar, a princípio, para ele. Imagine para ele, né? Mas ele aceitou, humildemente. E depois ele vai ver que foi extremamente importante ele estar lá, sabe por quê? Ele sabia todos os artifícios, todas as técnicas que ele usava lá nesse teatro, quando dizia que era espírito, que era fantasma, que era não sei o que, ele aprendeu. Depois, quando ele foi para as mesas girantes, ele sabia diferenciar o médium verdadeiro do falso, dos esquemas de luz, de barulhinho, que era verdadeiro ou não. Outra lição, nós não aceitamos os reveses na nossa vida, mas quando a gente aceita e passam-se os anos, eu não sei vocês, mas já deve ter acontecido, né? Que a gente olha para trás, nossa, aquela falência, a perda de ente amado de alguma forma, aquilo hoje me faz ver a vida de outra forma. E quando nós aceitamos a experiência, ela nos transforma sempre para o positivo. Então foi esse grande exemplo de Allan Kardec que me tocou muito, de humildade, de aceitar o que a vida lhe deu, e lá na frente foi extremamente importante. No livro Obras Póstumas, quem souber mais, tem toda a história de Allan Kardec. Chega o espírito
protetor, amigo dele, fala assim, ó, você tem uma missão, espírito, né? Depois que ele aceitou, que ele viu que ali tinha uma verdade. Até vou ler para vocês que ele fala assim, ó: através dos fenômenos ditos paranormais, percebi a chave do problema tão obscuro e controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurei a minha vida toda. Eu espero que vocês, todos nós, quando frequentarmos uma casa espírita, lermos um livro espírita, possamos encontrar a chave dos nossos problemas do passado e do futuro, como indivíduos, como família e como sociedade. Este é o papel da doutrina espírita em nossas vidas. Essa é a contribuição de Allan Kardec. A doutrina espírita ela é mista, ela tem o conteúdo que veio dos espíritos da codificação, espíritos dados em cargo direto de Jesus, vão lá, porque tudo que a doutrina espírita fala não é novidade. Tanto que tem pessoas que confundem, né? É igual lá na Umbanda, é igual lá os sufis lá da Turquia dançam igual, né? Entram em transe igual o pessoal da Umbanda. Se você vai ver o xamã, são princípios universais do mundo imortal, da comunicação dos espíritos, que a doutrina espírita trouxe à luz da razão, acompanhando os ensinos morais do Cristo. Que é outra frase extraordinária de Kardec, que pessoalmente para mim é um grande exemplo, o ensinamento que ele fala. Ele descobriu o mundo espiritual, decifrou a luz da ciência, como diz Joana de Ângeles, usou o bisturi da ciência, né, do porquê, as consequências filosóficas daquilo ali, as leis que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, dizem que são pertinentes a nós. Morto, do lado de lá, aqui, morrendo, renascendo, no transe mediúnico somos nós espíritos e tem leis. Mas ele descobriu algo que é a chave de todas, Jesus atrás disso. Nem todos chegam até Jesus. Se nós vamos estudar Freud, Jung, eles têm bases do conhecimento da reencarnação, do ser inconsciente, mas esbarra no homem da época, na ciência da época, e Allan Kardec não se obstou. Perdeu dinheiro, imagine o quanto ele foi perseguido, ridicularizado, os cientistas da época, a comunidade, nada obstou, parou ele. Eu não sei se é Leon Denis ou Gabriel Delany fala que a fé de Kardec, depois que eu li isso ficou registrado, era uma parede de ferro que nada abalava. Fé raciocinada é aquela que podemos encarar frente a frente qualquer época da humanidade. E daí cada um de nós temos essa fé? Eu não tenho, mas estou em busca. Eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque Allan Kardec foi um espírito extraordinário, preparado, está lá, o espírito falou, você tem essa missão, e se eu não cumprir, tem outros preparados, mas ele aceitou a missão e cumpriu. E o espírito falou, olha, tu vai ser traído, vai ser deixado para trás, vai ser difícil. Depois que ele desencarnou, eles encontraram os escritos dele, que realmente 10 anos depois, tudo aquilo que o Espírito de Verdade falou que ia acontecer, aconteceu. Mas que aconteceu tanta coisa boa, que ele teria passado tudo de novo pelos amigos, por tudo que ele conseguiu. O que Kardec fez? De 1857, quando é a primeira edição do Livro dos Espíritos, até o dia que ele morreu, que foram 14 anos, se eu não me engano, gente, ele escreveu as 5 obras do Pentateuco Espírita, fundou o primeiro centro espírita, Sociedade de Estudos Espíritos e Filosóficos em Paris, onde ele se correspondia com o mundo inteiro, inclusive com o Brasil, inclusive com Florianópolis. Teve médium daqui que mandou correspondência para lá. Porque, por exemplo, o Livro dos Espíritos, foram mais de 50 médiuns participando. Ele mandava a mesma pergunta para 50 médiuns do mundo inteiro. Voltava a correspondência, ele sentava e no silêncio, na reflexão, ele batia os dados. É a universalidade dos espíritos. Aí só assim ele aceitava a verdade. Sabe quando é que ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo? Outro exemplo para nós, ele estava doente, cansado, o médico falou, olha, você vai ter que parar. Não, aí os espíritos chegaram e falaram, para.
para que senão você vai desencarnar antes do tempo. Ele foi tirar umas férias. Aí lá na reflexão dele, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Outra coisa que eu fico pensando, meu Deus, o que eu faço nas minhas férias? Dormir, comer, ver televisão. Kardec usou as férias dele para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas é Kardec, tudo bem, mas a gente pode ir seguindo os exemplos e, por exemplo, nas férias, ler um pouco de Kardec, né? Utilizar um pouco melhor o tempo, né? Então, Allan Kardec, ele fez tudo isso como, gente? Ele fez, é um livro extraordinário, Viagens Espíritas, do ano de 1862. Alguns meses ele conhece os centros espíritas que já estavam surgindo, né? Como é que ele fez isso? Charrete. Como é que ele escreveu tudo isso? Porque ele trabalhava, né, para ganhar o dinheiro dele, à luz do lampião. Com bique? Não, a bique foi no pós-guerra, né? Caneta de pena. Ele respondia as correspondências de todo mundo que mandava para ele. Ia nas sessões, estava lá. E nós? É outro exemplo. Eu não sei vocês, mas sempre que eu venho para casa espírita, a gente tem um pedidozinho, né? Meio enrustido lá dentro, né, seu Nelson? É um passezinho, uma conversa, um negócio. Nós temos que evoluir um pouco, e o pensamento de Kardec contribui com isso. Que nós temos que parar de pedir, porque nós viemos de inúmeras existências, de pensamentos religiosos e filosóficos, que o outro vai me ajudar. Há um intermediário, Deus vai me dar. Nós ainda fazemos troca com Deus, gente, em pleno século XXI. A gente ainda faz promessa para Deus. Se lá Deus precisa das nossas velas e promessas, não desmerecendo a crença e a fé de outros irmãos de outras religiões, mas nós aqui temos que ampliar a nossa concepção de relação com o Pai. O que Kardec fala de Deus? Foi a primeira pergunta que ele bota no Livro dos Espíritos. O que é Deus? Não quem é. O que é Deus? Para nós encerrarmos, mais duas reflexões de Kardec. As respostas dos mais corriqueiros questionamentos, elucidando aos grandes enigmas da existência humana, eu obtive na doutrina espírita. Grandes e pequenos problemas. E espero que vocês, na casa espírita, na leitura e no conhecimento da doutrina espírita, também consigam isso. As respostas para os pequenos problemas e grandes problemas existenciais, pessoais, familiares e coletivos, traçando-nos um caminho mais digno e consciente diante de uma única vida que é imortal. Dignidade. Realmente nos comportarmos como filhos de Deus, herdeiros das estrelas. Abandonar pensamentos suicidas, de abandono da vida, de inúmeras formas. Podemos ficar um pouco tristes, sim, mas perder a esperança jamais. Somos imortais. Já tivemos inúmeras existências e teremos outras tantas. Se hoje a família é difícil, se o corpo tem limitações, se você vive num país, porque eu conheço pessoas que são deprimidas porque vivem no Brasil e queriam viver em outro país, ok. Você vai nascer de novo. Cumpre com a tua missão aqui, com o teu aprendizado, que tu vai ter direito, sim, de escolher o país, a família, o corpo, o planeta que você vai reencarnar. A gente já está em olho em Júpiter, né? Dizem que Júpiter e Vênus é a nata do nosso sistema solar. Então, é a nossa meta. Mas não vai vir de graça. Não vai vir com lamúrias. Não vai vir com a preguiça do estudo e do trabalho. Deus nos dá em abundância, mas é salário. Não seria Deus, né? Se ele desse o pai para ensinar o filho, o filho tem que dar algo. O pai que não faz isso, o filho fica malandro e não cresce. Imagine Deus. Então, não cai nada do céu nas nossas mãos. Tudo é esforço, é busca, é compreensão, é suor, é lágrima. Os espíritos amigos estão aqui? Estão. Vão nos ajudar na noite hoje? Vão, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Senão, não vai.
Surge um novo paradigma científico com Allan Kardec. Somos seres únicos e imortais, permanentemente em um processo de evolução, destinados à felicidade, responsáveis pelo nosso passado e nosso futuro, estabelecendo-se assim princípios básicos da nossa vida diária, que somos imortais, temos o livre-arbítrio das escolhas, mas estamos na lei de causa e efeito e reencarnados. Quantas vezes forem necessárias, como diz Joana de Ângeles, nós voltaremos ao planeta Terra, a outros planetas, até atingir determinado estágio evolutivo, estágio evolutivo, que nós não precisamos mais reencarnar nestes planetas de matéria mais densa. O tempo é curto, existe bibliografia do Allan Kardec, a Obras Póstumas é a primeira, é um livro gostoso para ler. Um outro texto lindíssimo, ele pergunta para o Espírito de verdade se estaria com ele até nas dificuldades materiais, e eles falam que sim, e se eles estavam com Kardec, eles estão conosco também. Se nós não cuidássemos de ti, nós não te amaríamos. Então nós somos cuidados nas nossas dificuldades materiais, mas nós temos que passar pelas dificuldades que nós estamos passando e refletirmos se nós não estamos sendo objetos de escolhas equivocadas. E essa é a proposta da doutrina: tornarmos criaturas conscientes de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Ser espírita é ter um olhar de vida diferente, como Kardec compreendeu e o fez. Agradecemos a todos vocês e fica o convite para o estudo individual e transferível de cada um de nós. Obrigada. Fabiana, realmente foi um pequeno esboço, né? A Fabiana nos trouxe porque a vida de um grande homem, né? Kardec, outros tantos, que Jesus enviou para nós, né?